Graça e paz a todos. Hoje vamos falar sobre um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, os 10 Mandamentos. Eles podem ser divididos em duas partes. Na primeira parte, do primeiro ao quarto mandamento, temos os mandamentos que se referem ao nosso relacionamento com Deus. Na segunda parte, do quinto ao 10º mandamento, temos orientações sobre como deve ser o nosso relacionamento com o próximo. Por meio dos 10 mandamentos, ou decálogo, como podemos chamá-los, Deus orienta os seres humanos sobre a melhor maneira de administrar as suas vidas e a terem um bom relacionamento com o próximo e com o próprio Deus. Leiamos Êxodo, do capítulo 20, entre os versos 1 a 11. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O tema da mensagem é protegidos pela palavra. Você já viu falar de Thomas Edward Lawrence? Ele também era conhecido como Lawrence da Arábia. Ele foi um arqueólogo militar, agente secreto, diplomata e escritor britânico. Ele ficou mundialmente conhecido através da sua biografia apresentada no filme Lawrence da Arábia, um dos 10 mais importantes filmes da história do cinema estadunidense. Ele faleceu em 1935 em um acidente de moto. Ele não usava nenhuma proteção e houve uma fratura muito grave em seu crânio. O neurologista que atendeu Lawrence, ele ficou impressionado com a fratura e iniciou uma série de pesquisas sobre equipamentos de segurança. A partir de então, foi adotado o uso de capacetes pelos motociclistas, tanto civis quanto militares. O que você pensa desses equipamentos de segurança para alguém que anda de motocicleta? Você usaria caso fosse um motociclista? Ou aquilo parece te incomodar e tirar a liberdade e você gosta de curtir o vento batendo na face? Ou você entende que esses equipamentos, essas leis de trânsito, são necessárias para a sua segurança e para a sua proteção? É mais ou menos esse tipo de relacionamento que nós temos com a lei de Deus. Para alguns, uma proteção segura, necessária e importante. Para outros, algo que incomoda, algo que atrapalha, algo que nos tira de nossa liberdade. Sobre os 10 mandamentos, há todo tipo de pensamento sobre eles. Para alguns, os 10 mandamentos funcionam bem como tema de filme ou novela. Para outros, é uma lei antiquada, restrita ao mundo do Antigo Testamento, e que nada tem a ver com o cristianismo dos dias atuais. Outros consideram o Código de Leis como inatingível, e por isso não há problema algum em ignorá-lo, já que o seu cumprimento é impossível e vivemos, afinal, no período da graça. Mas a verdade bíblica é que a palavra de Deus não passa. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, disse Jesus em Mateus 24:35.
Para o apóstolo Paulo, os mandamentos de Deus, a sua lei, a sua palavra, funcionam como proteção sobre as nossas vidas. Veja o que Paulo escreveu em Efésios. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Precisamos compreender de uma vez por todas: os 10 mandamentos não são uma imposição autoritária, mas o produto de uma aliança que foi dada por Deus a nós e foi aceita pelo povo de Israel de uma forma voluntária e alegre. Os 10 mandamentos formam um compêndio de doutrina divina, o qual nos ensina como devemos nos comportar a fim de que a nossa vida agrade a Deus. Quem anda com integridade, anda seguro. Provérbios 10:9. A palavra de Deus é um tesouro precioso que podemos encontrar nas nossas vidas. Quando nós baseamos a nossa experiência na Bíblia, encontramos a proteção divina, encontramos paz em Deus e a abundância de alegria. Com a ajuda da Bíblia, conhecemos os valores espirituais e eternos que nos capacitam a diferenciar o certo do errado e a viver de maneira que agrada a Deus. Os homens facilmente se esquecem que a lei de Deus não é o fruto de um ato egoísta de um Deus tirano, mas são preceitos de alguém que tem em mente o nosso bem-estar, alguém que já provou o seu amor por nós e que deseja nos proteger com os seus mandamentos. Antes de proferir os 10 mandamentos, o Senhor se apresentou como o Deus Salvador e Libertador. Ele libertou os israelitas da escravidão do Egito. Estas leis não foram dadas como um meio de salvação, mas como um padrão de conduta e demonstram a natureza justa do caráter de Deus. Os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento do homem com Deus. Eles revelam 4 características de Deus que precisam ser observadas. A primeira delas, a singularidade de Deus. Não tenham outros deuses diante de mim. Versículo 3. Deus chama a atenção para si mesmo, em primeiro lugar, proibindo a idolatria. A nação de Israel tinha saído do Egito. Os egípcios adoravam o sol como um deus, o rio Nilo como outro deus, e as rãs representavam uma deusa. Mas Deus é o único Deus verdadeiro e o grande Criador de tudo. Deus é único, Ele é singular. O homem não pode adorar outros deuses, pois eles não existem de fato. Eles são como o vento. O povo de Deus precisa adorar somente a Ele, ao Deus vivo e verdadeiro. Há um só Deus e só a Ele havemos de oferecer culto. A adoração de ídolos, de anjos, santos, gnomos e duendes ou qualquer outra coisa é violação do primeiro mandamento. Sempre que qualquer pessoa ou objeto toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar que pertence somente ao Deus verdadeiro, cometemos o pecado de idolatria. A segunda característica ou atributo de Deus que o mandamento nos revela: a espiritualidade de Deus. Veja o versículo 4. Não faça para você imagem de escultura. Deus não queria que os israelitas fizessem qualquer ídolo ou imagem. Eles não deveriam se ajoelhar perante uma estátua, nem orar a um ídolo. Ao homem é proibido adorar imagens, como também prestar culto
ao verdadeiro Deus de forma errada. Esse segundo mandamento não foi dirigido aos deuses pagãos das outras nações. Isso foi proibido no primeiro mandamento. Mas contra a falsa noção de adoração a Deus que pudesse levar Israel a representá-lo por uma imagem, conforme o costume das nações ao redor. Tais coisas degradam ao Criador. Deus é espírito e não tem forma, conforme diz João 4,24. Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em terceiro lugar, terceira característica, o atributo de Deus que encontramos aqui, a santidade de Deus. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Respeite a sua santidade. Esse mandamento proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana, insincera. O nome de Deus revela o seu caráter. Deus é santo e seu nome precisa ser tratado com respeito. Jesus deu ênfase à atitude de reverência que devemos ter com o nome de Deus na oração que ensinou. Santificado seja o teu nome. Originalmente, esse mandamento se referia a não jurar pelo nome de Deus se o juramento fosse falso, mas se permitia até jurar pelo seu nome. Contudo, lá no Evangelho de Mateus, Jesus proibiu terminantemente jurar pelas coisas sagradas. A simples palavra de um filho de Deus deve ser verdadeira, sem necessitar recorrer a juramentos. Como ficam aquelas expressões corriqueiras aprendidas e usadas no dia a dia e que usam o nome de Deus? Expressões como meu Deus ou Deus me livre. Elas denotam o uso indevido do nome de Deus pela mera força do hábito. E a quarta característica que encontramos aqui dos mandamentos é a soberania de Deus. No versículo 8, lembre-se do dia de sábado para o santificar. Um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a soberania de Deus guardando o dia de repouso, visto que esse dia nos lembra que Deus é o Criador. Santificar significa separar para o culto e serviço. No passado, o sábado era o dia para descanso e adoração. Deus quer que as pessoas trabalhem ou estudem durante a semana e quer também que separem um dia para adorá-lo. Sabemos que devemos adorar a Deus todos os dias. Os cristãos, as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, adoram ao Senhor no domingo, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. O importante é separar um dia da semana para ir à igreja e adorar a Deus com o seu povo. Esses 4 mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Um verdadeiro pacto que podemos estabelecer com o nosso Criador. Nós vimos a singularidade de Deus, a espiritualidade de Deus, a santidade de Deus e a sua soberania. E encerro com 2 perguntas. Você está valorizando e aplicando a palavra de Deus na sua vida? Você está debaixo da proteção espiritual que a palavra de Deus oferece a nós? Que Deus abençoe a sua casa e a sua família e que verdadeiramente nossas vidas sejam governadas e protegidas pela palavra de Deus. Oremos juntos. Pai, nós pedimos uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor cuide de todas as famílias de nossa igreja e de todos os que estiverem ouvindo essa mensagem. Que a Tua palavra, Pai, alcance os lares, visite os corações, transforme vidas e que haja salvação, ó Pai. E que também cada um de nós compreenda o quanto a palavra de Deus nos protege, o quanto a palavra é uma demonstração
do teu amor por nós e o quanto a palavra abençoa as nossas vidas e nos leva, Senhor, por um caminho de bem-aventurança. Abençoe a todos os que ouvirem, Senhor, esta mensagem. É o que nós pedimos nesta manhã, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Amém.